Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Apvida. Saúde pra valer. Ei você, leitor, leitora do Portal do Holanda, eu sou Humberto Amorim e eis-me aqui de volta, graças a Deus. Estamos iniciando mais uma jornada que começa na segunda-feira e a expectativa de todos nós, eu sei que é igual a minha, é que nós cheguemos até o domingo com grandes realizações, mais satisfeitos, mais felizes e com muito mais horizontes estendidos na frente da gente. Eu vou falar uma coisa só para vocês no início dessa nossa entrevista de hoje. É o seguinte, vocês nem imaginam o quanto é difícil, creio eu, para todos os apresentadores e entrevistadores lidar com pessoas cuja expertise passou por residência médica, especializações, envolvimento com a ciência profundo, envolvimento bem profundo com a ciência. Eu sou radialista, eu sou jornalista, então eu sempre venho assim, eu venho para entrevistas assim, meio tenso quando eu vou entrevistar um médico, quando eu vou entrevistar um especialista da medicina. E vocês querem saber por quê? Pelo seguinte, o meu desejo é fazer as perguntas certas para colher a informação certa do especialista à minha frente. Porque eu estou pensando que estou fazendo as perguntas por vocês, entenderam? Mas hoje, a entrevista com o doutor Luiz Cláudio Cruz, que é cirurgião vascular, vai ser um passeio no parque. Vocês querem saber por quê? Primeiro, depois que eu divulguei a entrevista com ele, médicos, amigos dele, entraram em contato comigo para dizer: Humberto, parabéns. Cara, é gente boa. Esse é um médico que a gente estava contando que um dia você fosse entrevistar. Vocês acreditam nisso? E outra coisa, doutor Aristóteles Alencar, doutor Gerson Mourão, doutor Arnaldo Oliveira, eu mato a cobra, eu mostro a cobra. Entraram em contato comigo para falar coisas incríveis sobre o senhor. E não só isso, por isso que eu estou dizendo que vai ser um passeio no parque. Sabe mais uma coisa? O problema que o entrevistador tem com as perguntas. O que eu vou perguntar? Como eu vou perguntar? Eu não sou médico. Pois olha, mandaram um monte de perguntas para mim. Os nossos espectadores aqui do Portal do Holanda mandaram perguntas para mim. E eu vou fazer as perguntas, então eu não vou ter problemas em fazer pergunta para o senhor. Então eu estou muito tranquilo. O senhor está vendo? Não tem nenhum papel aqui na minha vida, não tem nada. É porque me enviaram tudo. Doutor Luiz Cláudio Cruz, seja muito bem-vindo à Hora do H. É uma satisfação recebê-lo aqui pela primeira vez. Humberto, uma satisfação muito grande, com o coração aberto. É um sonho estar sendo entrevistado por um ícone do jornalismo. Muito obrigado. Na nossa região norte. E eu estou muito feliz e realizando um sonho de ser entrevistado por Vossa Senhoria, que hoje representa muito bem o nosso jornalismo. Muito obrigado. Na nossa região. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Vindo do senhor, é realmente um tremendo elogio. Obrigado. Doutor Luiz Cláudio, o senhor é cirurgião e a palavra vascular eu tenho um significado um pouco ainda desconhecido para muita gente. O que são as doenças vasculares? Já que o senhor é um cirurgião vascular. As doenças vasculares, elas surgiram a partir da cirurgia cardíaca. Aí a cirurgia vascular se formou um segmento, são aquelas patologias que você cuida dos vasos fora da arcada do tórax. Os vasos sanguíneos, você está falando? Os vasos sanguíneos, dos braços, pernas e abdômen. Aqueles que são a nível de caixa torácica é da ossada do cirurgião cardíaco. A minha ossada é da parte das extremidades. Seja ela qualquer tipo, seja as doenças vasculares, arteriais e as outro tipo de patologia. O senhor poderia citar, assim, só para nós termos um norte já a seguir, já que eu já vou partir para
perguntas que chegaram. Quais são as doenças vasculares mais comuns, mais conhecidas? As mais conhecidas no nosso meio são as varizes. Depois das varizes, vemos aneurismas, que são as dilatações das artérias. As doenças das carótidas também estão no nosso ramo. E as vasculites, que são as doenças dos vasos em geral. As varizes, eu vejo, por exemplo, muitas mulheres com varizes, né? Algumas com uma protuberância que chama atenção. As varizes são mais comuns nas mulheres ou elas também afetam os homens da mesma maneira? Elas afetam ambos os sexos, principalmente as mulheres, devido ao fator hormonal que ela carrega consigo, e nós temos também o fator genético, que é aquele que causa alteração na parede do vaso, mas geralmente acomete mais as mulheres, devido ao fator hormonal. Doutor Luiz Cláudio, o que são, já estou aqui nas perguntas dos espectadores, o que é esclerose de varizes? E para tratar a esclerose de varizes, o tratamento só é cirúrgico? Não, a esclerose você usa um produto químico. Esclerose vem de uma palavra que você vem de destruir, de esclerosar. A pessoa está esclerosada, mas você vai esclerosar o vaso. Quer dizer, o vaso está danificado? Não, o vaso está bem, você vai usar um produto químico, esse produto químico vai danificar aquele vaso que já está doente. Ele é um tratamento. Aí você usa substâncias químicas, glicose, polidocanol, etamulin e outros produtos que existem no mercado. E quando é que a intervenção cirúrgica se faz necessária? As varizes, o tratamento é realmente indicado para resolver o problema de varizes? E eu imagino assim, depois de um longo período que a pessoa já tem varizes, é através da cirurgia? Hoje, cada vez mais vai se usando o tratamento dentro do centro cirúrgico. Cada vez mais você vai usando através dessas substâncias e de pequenas cirurgias com anestesias locais, você consegue fazer esse tratamento dentro de um ambulatório, dentro do seu consultório, de forma segura, sem risco ao paciente. Mas há aquelas indicações que você faz dentro do centro cirúrgico, é aquela que você tem varizes em grande monta, em grande extensão. Essa ainda requer, precisamos usar ainda aquelas anestesias como RAC, peridural e etc. Mas hoje, cada vez mais, o tratamento é feito via ambulatorial. Humberto, depois que eu engravidei, eu nunca tinha tido varizes na vida. Depois que eu engravidei e tive o meu bebê, apareceram as varizes e agora tornaram-se um grande problema na minha vida. Eu gostaria de ter a opinião do doutor sobre esse problema. Isso acontece com as mulheres, geralmente acontece com mulheres que engravidaram e tiveram seus bebês? Não, 20% a 30%. Porque a mulher ela carrega ali o feto, a criança, e a criança ela fica repousada sobre os vasos da bacia, são os vasos pélvicos. E junto com a gravidade que nós vivemos na Terra, isso aumenta a pressão na parede das veias. E se ela tiver uma predisposição genética e uma descarga hormonal muito grande, vai haver um dano naquela veia, causando dilatação e o não funcionamento daquele vaso, e que se chama-se varizes. Mas não são todas as mulheres pós-gravidez que se leva a varizes, não, mas uma porcentagem de 20% a 30%, sim. Então, a mulher grávida pode evitar ter varizes? Ou... Por isso que hoje existe o acompanhamento com o angiologista a cada 3 meses ou a cada 4 meses e o uso de meia elástica gravídica. Esse aí tem sido um grande arsenal em nosso tratamento para se evitar varizes pós-gravidez. O senhor tocou num assunto muito interessante. Eu vou sempre, eu gosto de ir aos supermercados e eu vejo aquelas meninas ali, a maioria das atendentes é formada por meninas. E eu vejo aquelas meninas ali, horas e horas em pé, e eu, assim, fruto da minha curiosidade, porque eu li em algum lugar, eu pergunto para elas, você usa meia de compressão? E elas nunca ouviram falar, uma dessas meninas nunca ouviram falar. Outras dizem não, outras isso e aquilo. Por favor, faça um esclarecimento, principalmente para essas mulheres
que passam muito tempo em pé, muito tempo sentadas. Me diga uma coisa, a meia de compressão, ela precisa de receita médica, existem tipos diferentes de meia de compressão e a meia de compressão é realmente uma maneira de evitar que a mulher desenvolva varizes? Perfeita a sua pergunta, perfeito. Um dos fatores principais que leva à formação de varize é a pessoa que fica muito tempo em pé ou que fica por muito tempo sentada. Então, essas profissões, essas atividades como balconista, recepcionista, cobrador de ônibus, pessoas que trabalham em caixa, é necessário se usar a meia de compressão por no mínimo 6 horas. Por isso ela evita a formação e a destruição desses vasos venosos. Por isso evita a formação de varizes. Perfeita a sua pergunta. Doutor Luiz Cláudio, eu tenho também, até mesmo contatos e através de entrevistas, eu ouço falar que dos efeitos colaterais da Covid-19 são as tromboses. Quer dizer, muita gente desenvolveu episódios de transborde como efeito colateral. Eu queria que o senhor esclarecesse uma coisa. Aumentou o número de episódios, de possibilidade das pessoas terem tromboses, mas antes eu quero que o senhor explique o que é a trombose, para as pessoas entenderem o que o senhor vai falar, o que é a trombose, e a trombose é um efeito colateral nas pessoas que foram acometidas pela Covid-19? Vamos diferenciar bem a trombose. A trombose nada mais é do que o coágulo, o sangue pedrado, o sangue coagulado, dentro de uma artéria ou dentro de uma veia. Você está falando de um entupimento? É um entupimento. Ou na artéria ou na veia. Quando ela sai da veia e vai para um outro órgão, aquele coágulo chama-se de tromboembolismo. Aí pode ser em vários setores, de várias regiões do nosso corpo humano. E quando ela causa na artéria, requer um tratamento cirúrgico de imediato. Porque na artéria você tem risco, com aquele trombo, você tem risco de perder um membro. Você pode perder uma perna? Pode, arterial. Sim, mas a trombose ela deve dar nos braços, nas pernas, em qualquer parte do corpo? Em qualquer parte do corpo. É uma Quais são alteração os na sintomas cascata de uma trombose, hein, doutor? dos membros. Sim, uma pessoa que está começando a desenvolver o episódio da trombose. É dor e um inchaço naquele membro. Por exemplo, uma perna só incha, a outra não? Não, a outra não. Geralmente é a diferença. Você vê uma perna mais inchada e dolorosa do que o outro membro que está E saudável. o que a pessoa tem que fazer, doutor? O certo é procurar o especialista Imediatamente. ou um médico que tenha conhecimento na área. Nisso ele vai pedir um exame de sangue, um dedímero, e um ultrassom vascular. O senhor confirma, interessante essa pergunta, o senhor confirma que os registros de trombose após a pandemia, ou durante a pandemia, aumentaram? E por que, se o senhor confirmar? Aumentaram e muito. Hoje, 40% do meu atendimento ambulatorial e na emergência é a trombose pós-Covid. Mas o que leva a isso, hein, doutor? Na primeira pandemia, ninguém entendia o índice de mortalidade que estava acontecendo. Ninguém entendia nada. Ninguém na verdade, entendia nada. nada. Depois de 4 meses, num hospital lá de São Paulo, identificou-se que esse vírus ele tinha tropismo pelo endotélio vascular. E com isso levava o tromboembolismo e atrapalhava, prejudicava na troca gasosa. Com isso levava a insuficiência respiratória aguda. Então, o Covid, o SARS-CoV-19, ele tem tropismo pelo endotélio vascular. Com essa cascata de inflamação, a alteração e a formação de trombo. A minha filha, com 16 anos, já está com algumas varizes nas pernas. Isso é normal nos adolescentes? Ou qual é a faixa etária mais afetada pelas varizes nas mulheres? Ou adolescentes também, o que ela quer saber, que tem varizes? Tem, mas esse seria mais o fator genético. Hoje, a partir dos 18 anos, a gente já consegue fazer o diagnóstico. Mas quando começa a aparecer na fase muito jovem, geralmente ela tem uma árvore genealógica genética. Não são todos os adolescentes ou jovens que têm varizes. Mas 70%, 80% é de
de causa genética. Então, Luiz Cláudio, interessante é o seguinte, é que, em geral, a gente, quando fala de varizes, a gente fala daquelas veias que estão, né, ali visíveis, que estão tufadas, né, essa é a palavra. E me diga uma coisa, mas existem no corpo das mulheres pequenas veias, pontinhos azuis para lá e para cá. Isso é varizes também? Isso é telangiectasias. Existe uma classificação. Telangiectasia, veias reticulares, que são aquelas veias que não são tortuosas, e tem as varizes, que são aquelas protuberâncias que você geralmente vê. Telangiectasia é o nome sim. Microvasinhos. Ela pode desenvolver esses mini vasinhos azuis nas pernas das mulheres. Isso é uma pergunta que fizeram aqui. Ele pode desenvolver para uma varize maior? Não, ele é a formação de uma varize. Ao longo do tempo, eles vão se confluir formando o vaso. E aquele vaso, se estiver doente, vai se formar uma varize. Qual é a maior recomendação que o senhor gostaria de deixar para homens e mulheres que estão nos assistindo nesse momento? Detalhe que eu preciso de falar. Ainda bem que eu lembrei. Nós temos, durante o mês, milhões de pessoas que assistem aqui o Portal da Holanda. Isso é verificado através do IVC. Isso não é chute, não. Me diga uma coisa. Que conselho o senhor quer deixar para as mulheres, principalmente, para que elas efetivamente evitem, porque a varize não gosta, tem o lance estético, né, que as pessoas, da estética da mulher, a mulher é muito vaidosa, e as varizes elas atrapalham um pouco essa questão estética. Então, me diga uma coisa, o que o senhor quer dizer para essas milhares de mulheres que estão vivendo nesse momento, para evitar? São evitáveis as varizes? São evitáveis. Você evita, você consegue diminuir aquelas consequências estéticas da mulher, né? Primeiro é um ginecologista para fazer o equilíbrio hormonal. O hormônio, esse é o primeiro passo, os anticoncepcionais, tudinho, eles têm a ver com a formação de varizes. Eu sempre digo o uso de meia elástica. Hoje, doutor, mas o nosso clima é quente, não ajuda. 6 horas de meia elástica. É a meia de compressão, né, que o senhor está falando? De compressão. E precisa de receita, doutor? É preciso, porque são vários tipos diferentes, são, né? São vários tipos porque ela é medida em milímetros de mercúrio. Você tem 18, 20, você tem 22 milímetros de mercúrio por 40, 30, 40. Então vai depender do tipo, da avaliação que o médico vai fazer durante a consulta. O senhor não recomenda a mulher ir na farmácia, ir na loja e dizer, olha, eu quero uma meia de compressão M, G ou P. Isso aí não existe, não deve ser feito, não. Hoje existem as meias que elas são, as próprias lojas de produtos médicos, elas vendem sob receita médica porque ela já vem de uma fabricação, de uma qualificação para aquela patologia e para aquele grau de varize. E o senhor altamente recomenda meias de compressão para as mulheres? Sempre. Principalmente aquelas que ficam em pé muito tempo ou sentadas muito tempo? É minha bandeira que eu sei, melhor do que remédio. Melhor do que remédio? Meia elástica. Que bacana. Eu vou falar uma coisa só para o senhor. Eu uso meia de compressão há muito tempo. Nesse momento eu estou usando meias de compressão. E eu quero os idosos, recomeçar os idosos que façam isso, que é bom, não é, doutor? Exatamente. Eu uso meia de compressão direto. O Jackson eu duvido. Eu duvido que o Jackson use meia de compressão. Até quando você for viajar também, fazer aquelas viagens longas, que chama-se, se você não tiver prevenido, chama-se a trombose do viajante. São aquelas tromboses acima de 6 horas, 12 horas. Você pode desenvolver uma trombose do viajante. E complicar. Complicar. A gente lembra do Marcos Paulo, né? O ator. Ele fez uma trombose, chegando no Rio de Janeiro, ele fez uma embolia. Ele não teve tempo. Lembrando do Renan também, ele fez uma trombose arterial, ele deu um depoimento no Fantástico. Ele fez uma trombose, colocou um stent, isso ele desenvolveu durante a Covid. A trombose é um assunto sério. Sério. Correr para o especialista. Doutor Luiz Cláudio Cruz, muito obrigado pela entrevista. Que bacana que o senhor veio aqui e esclareceu tanta coisa e deu tantos nortes muito benéficos para os leitores e leitoras do Portal da Holanda. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Sai daqui feliz e espero ter ajudado com
com a comunidade. Muito bem, olha, foi fácil demais, viu? Aos seus colegas que disseram que o senhor é realmente uma pessoa muito legal, ele é mesmo, e muito obrigado aos nossos espectadores que facilitaram a minha entrevista, porque eu trouxe a cola. Hoje a minha entrevista foi em cima de cola, graças a vocês. Minha gente, amanhã eu volto para entrevistar um especialista, ele é gerontólogo e geriatra, e ele vai conversar com a gente sobre maus tratos aos idosos, violência contra idosos. Não perca essa entrevista, principalmente porque acontece dentro das famílias e que essas coisas horríveis estão acontecendo com os idosos. Até amanhã, obrigado pela companhia. Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Apvida, saúde pra valer.